E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Quer dizer, vamos falar sobre o verbo get. Vocês não gostam de falar sobre esse assunto? Vocês não gostam? Quando falam sobre o verbo get, você até sai da sala, você acaba com a conversa. Hoje eu vou ensinar para vocês que o verbo get não é esse monstro todo. Não precisa ter medo dele, o verbo get é um verbo amigo. Ele não é inimigo, ele é nosso amigo. Vocês vão ver isso hoje, tá bom? Então, o título da aula de hoje é Get Fixed, ok? Ok, então vamos falar um pouco sobre este verbo. Vamos aprender a usar este verbo de uma vez por todas. Ok, então o que as pessoas pensam sobre o verbo get? Vamos ver algumas coisas? Primeiro, que ele tem muitas definições diferentes. Verdade. O verbo get tem, várias definições diferentes. Dependendo do dicionário, chega a umas 20, 30. Depende. Se você colocar o get com preposição, nossa, aí fica quase infinito, tá? Muitas pessoas pensam que o get é um vilão e grande inimigo dos que estão aprendendo inglês. Gente, isso não é verdade, não é verdade. Que ele não tem lógica. Hoje eu vou provar que tem, ok? O verbo get tem lógica. Alguns também pensam que ele poderia não existir, que ele só atrapalha. Também não é verdade, tá bom? O verbo get é um grande companheiro. Você vai ver que ele vai servir como um tapa-buracos algumas vezes, ok? Se você olhar no dicionário, você vai encontrar inúmeras definições para o verbo get. Você vai até se assustar de tantas definições que você vai encontrar lá. Mas fique tranquilo, tá? Há um jeito para tudo nessa vida. Então, assim, quais são as definições que você vai encontrar para o verbo get? A gente tem obter, receber, conseguir, adquirir, ganhar, arranjar, comprar, atingir, procurar, aprender, compreender. E existem inúmeras, né? Tornar-se, ficar. Existem inúmeras, né? Sabe o que a gente precisa fazer apenas para você entender como esse verbo funciona? A gente só precisa organizar as ideias. E aí vocês vão ver que é fácil. A gente vai organizar o verbo em algumas seções. E aí você vai ver que fica até fácil de utilizá-lo, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar sobre o verbo get, talvez a coisa mais importante sobre esse verbo. E, bom, é uma coisa que eu utilizei para me ajudar a entender como esse verbo funciona, ok? E vai te ajudar a eliminar, assim, várias definições possíveis sobre o verbo get, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que o verbo get não possui exatamente uma definição, né? A gente pode pensar que a maioria das palavras tem uma tradução para o português, né? Ou para a sua língua, né? Mas o verbo get, não necessariamente. A gente deveria pensar que, na verdade, o verbo get tem uma natureza e não uma tradução. E qual seria essa tradução? Vamos entender? Bem, é o princípio número 1. A gente vai dividir o get aqui hoje em 4 princípios. Talvez esse primeiro seja aquele que você vai ter que guardar no fundo do coração. Esse aí você não pode esquecer de jeito nenhum, né? O primeiro princípio é que pense no get como se ele fosse um super imã, sabe? Um magnet, né? Pense que o verbo get é um imã. O verbo get como um imã. O que isso quer dizer? O que faz o imã? O imã não atrai, né? O verbo get, ele é mais ou menos isso. O verbo get, ele substitui verbos que, vamos pensar assim, esses verbos atraem alguma coisa. Vamos pensar assim, tá? Por exemplo,
O verbo receber. Quando eu recebo algo, aquele algo vai para mim. É como se eu estivesse atraindo aquela coisa, né? Por exemplo, recebi um telefonema, recebi um pacote. É como se eu estivesse recebendo, né? Aquela coisa vem para mim, né? Então o verbo get substitui praticamente todos os verbos que expressam que algo vai para você como finalidade, como o ponto final. Por exemplo, o verbo receber, que eu já falei, o verbo conseguir, o verbo adquirir, o verbo ganhar, o verbo arranjar. Tem muitos verbos, né? Muitos verbos que expressam essa ideia de que algo vai para você no final. Por exemplo, a frase, né? I got 10 in math. Quer dizer, eu tirei, olha só, o verbo tirar, né? Eu tirei 10 em matemática, eu consegui 10 em matemática, eu obtive 10 em matemática. Então, o próprio verbo obter, né? Se você for pensar, o verbo obter, né? We need to get a new refrigerator. Nós precisamos comprar. Nossa, sério? Até mesmo o verbo comprar pode ser substituído pelo verbo get? Sim. Né? Porque quando você fala eu comprei, aquela coisa vai para você no final, né? Então, você pode dizer we got a new car, por exemplo. Até a próxima frase, né? Did you get a new car? Com esta frase aqui, usando o get, eu poderia traduzi-la de várias formas. Poderia ser, você comprou um carro novo? Você conseguiu um carro novo? Você arranjou um carro novo? Você pegou um carro novo? Então são várias as possibilidades. Uma outra frase é I get the 7 o'clock bus to Chicago every weekend. Quer dizer, eu pego o ônibus das 7 horas para Chicago todo o final de semana, né? Então aqui a gente vê que o verbo get, ele tem várias definições possíveis, né? E I got this watch from my dad. Aqui é uma outra possibilidade, ó. I got this watch from my dad. Então, peraí, eu ganhei, olha só, eu ganhei este relógio do meu pai. Então você percebe aqui o verbo ganhar também. Sim, o verbo ganhar no sentido de receber, né? Quando eu falo assim, o meu time ganhou o jogo, aí não dá, né? A não ser que conseguiu a vitória, talvez, ó, conseguiu a vitória. Mas ganhar o jogo, esse ganhar aí não pode ser substituído pelo get. Mas o verbo ganhar no sentido ganhei um presente, né? Aí sim, esse pode. O princípio 2 se chama captei a vossa mensagem. Por quê? Por que esse nome, captei a vossa mensagem? Porque quando você capta uma mensagem, essa mensagem também vai para você. Então é isso mesmo. O segundo princípio é praticamente um apêndice do primeiro, né? E nesse segundo princípio, o verbo get substitui verbos em português como o aprender, o compreender e o entender, né? Então pense nesses 3 verbos, né? Quando você aprende algo, aquele algo vai para você, né? Quando você entende algo, você capta uma mensagem, você pega uma mensagem, aquela mensagem vai para você, não é verdade? Então, praticamente, o princípio 2, que é captei a vossa mensagem, tem muito a ver com o primeiro princípio, né? Então você obtém uma mensagem quando você aprende algo, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, o exemplo I got the resolution of the math problem from my teacher. Então assim, ó, eu peguei a resolução do problema de matemática com o meu professor. Quer dizer, pode ter sido eu obtive, pode ter sido eu consegui, eu arranjei, mas também pode ter sido eu aprendi, olha só, eu aprendi como resolver esse problema, né? Com o meu professor. Aqui em inglês eu utilizo a preposição from, né? Porque eu peguei aquela informação
do meu professor para mim, né? Então, I got the resolution of the math problem from my teacher. O próximo exemplo seria got it? Nossa, esse é um clássico. Esse é um clássico. Got it é como se fosse did you get it? Né? Que no final das contas significa did you understand? Né? E aí você pode responder yeah, I got it. Ok? Got it. Então se eu perguntar para vocês got it? Vocês podem responder got it. Quer dizer, eu pergunto, você entendeu? Got it? E você responde, entendi. Got it. Ok? Então, I got it. Eu entendi, eu peguei, captei, saquei. A gente não fala assim no português? Então, também isso aqui. Esse exemplo, olha. Teacher, I don't get it. Quer dizer, não é fácil, gente? É a mesma coisa de você estar dizendo, professor, eu não entendo. Teacher, I don't understand. O understand é muito grande, né? Por que você não usa o get no lugar de understand, né? Então, teacher, I don't get it. Ok? I don't get it. Why are you doing that again? I don't get it. Why are you doing that again? Esse é um outro exemplo. Eu não entendo. Por que você está fazendo isso de novo? Eu não compreendo, eu não entendo. I don't get it. Né? Gotcha. Né? Ou I got you. Né? Geralmente as pessoas falam gotcha. O que significa esse gotcha? Eu já vi muito em filmes, né? Muitos amigos americanos falando, né? Gotcha. O que significa gotcha? Simplesmente significa I got you. Quer dizer, eu te entendi. Olha só, eu te entendo, né? Então, é mais um exemplo aí, né? O próximo princípio, que é o princípio 3, se chama, né? Ficar quando há uma mudança. So, when there is a change, você pode usar o get. Bom, o que eu quero dizer com isso? O verbo get também pode substituir o verbo ficar em português. Mas não ficar no sentido de permanecer. Esse seria o stay. Por exemplo, eu vou ficar em São Paulo. Eu vou ficar no Rio de Janeiro. I'm gonna stay em São Paulo. I'm gonna stay em Rio de Janeiro. Esse é o sentido de ficar, permanecer, né? Mas o get também pode significar ficar no sentido de mudança, né? Por exemplo, eu fico feliz quando você vem, quando você me visita. Então, nesse caso aqui, eu fico feliz quando você me visita. Repara que há uma certa mudança aí, né? Por exemplo, eu estava meio triste, mas quando você chegou, eu fiquei feliz. Deu para perceber que houve uma mudança? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né? I got so happy when you showed up. Quer dizer, eu fiquei tão feliz quando você apareceu. Então, o fato de você ter aparecido causou uma mudança muito positiva em mim, porque eu fiquei feliz. Poderia ter sido triste também, né? Espero que não. Mas poderia ter sido triste também. I always get nervous when I have to take a test. Então, eu sempre fico nervoso quando eu tenho que fazer um teste, né? Então, quando tem um teste, eu fico nervoso. Isso causa uma mudança em mim. Nesse caso aqui foi negativa, né? Nervous. O exemplo 3. She got confused when I told her I changed my mind again. Então, ela ficou confusa quando eu disse a ela que eu mudei de ideia novamente. Então, você percebe que o fato de eu ter mudado de ideia causou uma mudança, né? Na pessoa. Então, eu posso dizer que she got confused. Quer dizer, ela mudou, ela se tornou confusa. Ela ficou confusa depois de eu ter mudado de ideia. Olha o exemplo 4. Why did you get so mad? It was just a joke. Por que você ficou tão chateado? Por que você ficou com tanta raiva? Era só uma brincadeira, era só uma piada, né? Então você vê aqui que nesse caso também há uma mudança, né?
Então, assim, quando você usa o ficar no sentido de existir uma mudança, você pode usar o get tranquilamente. Por exemplo, nesse último exemplo, why did you get so mad? Por que você ficou tão chateado? Ó, ficar chateado, né? Próximo, exemplo 5. Joan got scared when she watched that horror movie. Então, vamos dizer, a Joan, ficou assustada quando ela assistiu aquele filme de terror. Então, o fato de ela ter visto o filme de terror a deixou assustada. Então, causou uma mudança na Joan. Então, dá para entender isso? Então, o verbo get também pode substituir o verbo ficar. Agora vamos para o último princípio, o princípio 4, né? O princípio 4 é sobre o verbo chegar, né? O verbo chegar em português. Então, quando eu falo chegar em português, eu posso traduzir pelo verbo get também. Eu sei que vocês já conhecem o verbo arrive, mas se você utiliza o verbo get para entender, para expressar chegar, você vai soar muito mais parecido assim com o nativo da língua, né? Porque eles falam muito mais o get também nesse sentido, né? Então, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é que arrive at, então a preposição at, quando você usa o verbo get, vai sair, né? E você vai falar get to. Então, ao invés da preposição at, você vai usar a preposição to. Então, arrive at é praticamente a mesma coisa de get to. Vamos ver alguns exemplos? I always get home at 5 p.m. every day. Então, eu sempre chego em casa às 5 da tarde todos os dias. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu estou substituindo o verbo chegar. Olha, eu chego em casa. I get home. Né? No princípio 2, né? Quer dizer, exemplo 2. What time do you get to work? What time do you get to work? Então perceba aqui que eu usei a preposição to, né? Que horas você chega ao trabalho, né? Se eu usasse o verbo arrive, eu perguntaria what time do you arrive at work? Eu usaria at work, né? Mas como eu estou usando o get, eu falo get to work. So, what time do you get to work? Que horas você chega ao trabalho, né? O terceiro exemplo seria how do I get to the train station? How do I get to the train station? Como eu chego na estação? Gente, essa é uma pergunta muito importante, né? Se você chega num local, você não sabe como chegar em algum outro determinado local, essa é a frase talvez mais corriqueira, né? How do I get to the train station? How do I get to the bank? How do I get to the restaurant? Né? How do I get to the museum? Então, se você usa o get to, né? A tradução, como eu chego em algum lugar, ok? O próximo exemplo seria Josh didn't get there on time. Josh didn't get there on time. Ok? Então, Josh não chegou lá em tempo. Ok? E o último exemplo, we finally got to our objective. Desculpa, vamos lá. We finally got to our objectives when we sold the product. Então, we finally got to our objectives when we sold the product. Ok? Então, nós finalmente chegamos ao nosso objetivo. Finalmente alcançamos nossos objetivos quando vendemos o produto. Então, sim, o verbo alcançar, reach, também pode ser substituído pelo verbo get. E aí, pessoal, o que vocês pensam agora sobre o verbo get? Será que deu para clarear um pouquinho? Dá para entender? Got it? Did you get everything I told you about the verb get? Você pegou, você entendeu tudo que eu falei sobre o verbo get? Eu espero que sim.
E se tiverem perguntas, por favor, mandem as suas perguntas para nós, ok? Então eu gostaria de agradecer muito pelas visualizações, por vocês que assistiram ao nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Thank you, né? E se você gostou mesmo, por favor, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, dá o seu joinha aí pra gente, que nos ajuda bastante. Cada joinha é precioso para nós. Então ative o sino também para que você possa receber as notificações para as próximas dicas de inglês, ok? Nos vemos no próximo vídeo.